E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Seguinte, só aqui para trazer mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E, pessoal, primeiro eu queria pedir que você já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, beleza? E também passe nos canais parceiros que tá aqui na descrição, pois são canais ótimos. Então vale a pena você ir lá conferir. Então, pessoal, você já deve ter assistido alguma vez, ou se não assistiu, eu recomendo você assistir o filme Louca Obsessão, que é um filme que é baseado em uma obra, um livro do renomado e genial escritor Stephen King. Pois é. E hoje eu vou estar trazendo para vocês a história que eu criei de como poderia ser a continuação desse filme. Beleza? Esse filme é meio antigo, é lá de 1990, mas é um clássico, um filme muito bom, beleza? Então, pessoal, sente-se e aproveite a história. Pessoal, na continuação se passaram 18 anos dos acontecimentos lá do primeiro filme. No final a Anne acaba sendo morta, né? Pois é. Então, aqui nessa continuação ela voltará como um espírito, beleza? Já vou avisando vocês aí, beleza? Então, eis a história. O Paul agora volta a ter sua vida normal, apesar de algumas vezes ele ter algumas lembranças, sabe? Relembrar o horror que ele viveu no passado. Por mais que tenha sido há 18 anos atrás, ainda aparecem algumas lembranças como se fosse ontem para ele. Mas ele está conseguindo se recuperar aos poucos e seguir sua vida normalmente. Então ele lançou mais livros que foi só alavancando cada vez mais a sua carreira. A sua filha, agora que mora em outra cidade, já faz muito tempo que não vem visitá-lo. Mas ele agora se casou de novo, pois é. Ele tá feliz assim. Mas essa tranquilidade vai embora quando, de repente, na cidade onde ele mora lá, pois é, ele se mudou da antiga cidade onde ele morava, por conta do horror que ele viveu e tal, e ele não gostava de ver aquele lugar porque trazia péssimas lembranças. Mas na cidade onde ele mora agora começou a acontecer assassinatos do nada assim então. E a cidade, que um dia estava tranquila, pacata, virou de cabeça para baixo por causa disso. Porém, o Paul ainda não ficou sabendo de nenhum assassinato. Ele estava tranquilo na sua casa lá. Ele estava concentrado em mais um livro que ele estava escrevendo. Então, começam a acontecer mais e mais e mais assassinatos. Até que um dia a gente descobre, pois é, ia mostrar uma cena de duas pessoas que estão em sua casa e de repente são assassinadas. E aí vemos que quem estava assassinando eles era a Anne, que voltou agora como um fantasma. E simplesmente estava matando um monte de gente, um atrás da outra. E não tinha exceção, podia ser adulto, criança, velho, como fosse, ele matava qualquer um. Aí então, um dia uma dessas pessoas que foi atacada por ela conseguiu escapar com vida e foi até a polícia. Ele foi lá e deu seu relatório e os policiais acharam que ele estava louco. Então mandaram ele embora de lá e disse que se ele continuasse com essas loucuras e tal, ele ia acabar sendo preso. Pois é. Pois aquilo já estava incomodando ele. Pois além de ele estar de cabeça quente e tal, ele não foi o primeiro a chegar e dizer que foi atacado por uma mulher e pela descrição ele sabe que era a Anne, né? E essas pessoas não, mas o policial sabia. Pela descrição que ele estava dando, ele sabia que era a Anne, e sabia que ela estava morta e isso estava incomodando. Ele foi a quinta pessoa que disse isso. Ele de cabeça quente, tentando solucionar os casos e vinha essas pessoas dizendo isso, ele já estava nervoso. Disse que se ele continuasse falando essas bobagens, ia prendê-lo, então manda embora. Então, quando esse rapaz, desesperado, chega na sua casa, ele tenta se acalmar. É aí que a Anne surge e dessa vez o mata. Até que um dia, então, o xerife, pois é, o xerife, estava lá na sua casa, de boa, e ele foi dormir. Quando de repente a luz acende, aí ele tá cara a cara com a Anne agora, que surgiu no seu quarto. Pois é, cara a cara. Nessa hora ele entra em choque, ele fica desesperado. Pois agora ele percebe que realmente as pessoas que falaram dela estavam dizendo a verdade. Pois é, não era loucura, não era bobagem. Ela primeiramente ataca ele com alguns golpes nele, com uma faca, machucando seus dois braços. E dizendo para ele, porque ela sabia que ele conhecia muito bem o Paul, também tinha uma amizade com ele, dizendo que para ela parar com essas ondas de assassinatos e não voltar mais, ele devia conseguir um encontro com ela, com o Paul. Só que ela não conta a sua verdadeira intenção que ela tinha ao encontrar com o Paul, né? Então o cara meio renegado, lógico que ele não ia fazer isso, né? Então, ele mente para ela dizendo que ia fazer isso, se eu deixasse em paz. E ela diz que é melhor que ele faça isso mesmo, se não quiser que ela visite mais uma vez e termine o que ela começou. Ou seja, o pessoal, na próxima vez que ele encontrasse, ela ia matá-lo. É então que ele consegue um tempo, né? Pra pensar no que fazer e tal. Até que ele resolve ir atrás do Paul.
Ele vai lá e conversa com o Paul, né? O Paul tava com tempo naquela hora e conseguiu atendê-lo. Afinal, ele é um escritor, tava escrevendo, dava muito trabalho, tinha vários livros que ele ainda tinha ideia de começar a escrever e tudo mais. Mas ele conseguiu um tempo para conversar com ele. Ele conta o que aconteceu e o Paul fica chocado, desesperado. O Paul até então só tava tendo lembranças, mas por sorte dele, né, ele não teve encontro com ela. Aí ela, mas daí que ele fica assim, né, estranho e pergunta, mas como que ela não veio até você? Aí ela lhe diz que um tempo atrás ele tinha ido até um padre que tinha feito uma reza que não deixava que espíritos ruins, assim, chegassem perto dele. Pois é. Mas que ele conhecia uma reza e que ele ensinou, aliás, duas rezas. Ele diz assim, porque ele fala assim, eu conheço uma dele, perdão, duas na verdade. Que o padre me ensinou. A primeira é que eu posso dizer algumas palavras e eu posso me aproximar de espíritos assim, que no caso ele não quer querer, mas dessa vez ia ser necessário, se quisesse que a paz voltasse ali na cidade. E a segunda é que uma palavra que se ele dissesse, né, essas palavras que ele dissesse, mandaria o espírito embora para sempre. Quer dizer, o espírito não voltaria para ele tormentar. Ele diria essas palavras e o espírito nunca mais apareceria. Então ele tem uma ideia. Ele diz as palavras que é a seguinte palavra para ele poder chegar perto de espíritos ruins. Eu temo o mal em que há no mundo, mas eu prefiro enfrentá-lo. Quando ele diz isso, simplesmente uma ventania acerta o quarto. Então ele fica assustado por uns minutos, mas depois ele se acalma. No outro dia seguinte, quando era mais ou menos umas 10 horas da noite, ele estava de boa, estava continuando a escrever o seu livro, quando de repente a Anne surge. Pois é. Ele começa a conversar com a Anne diz que o que ela realmente queria é que ele se matasse para que ele pudesse ficar junto com ela lá no outro lado. E é claro que ele não iria fazer isso. Mas ele acha um jeito de atraí-la para fora da casa, pois é. Sua esposa não estava lá na casa no momento. E ele vai até um bosque que tinha perto da sua casa ali. Ela o persegue e aparece. E ela simplesmente diz para o Paul: Paul, não torne isso mais difícil do que já está sendo. E ele diz: tem razão. Ele estava com uma faca na mão, inclusive. E eu irei me matar para ficar junto com você para sempre. Mas antes eu queria um abraço. Então ela consegue, né, ficar em um jeito ali na qual ela consegue tocá-lo. Ela o abraça. E ao fazer isso, ele diz as seguintes palavras: espírito mau, espírito maligno, vá embora e não volte mais, pois esse mundo que você atormenta já não lhe pertence mais. Quando ele diz isso, ela solta ele com tudo, ela começa a gritar e simplesmente ela desaparece aos poucos. Assim então ela nunca mais apareceu. Veríamos então o Paul voltando para sua casa agora. Então a história termina. Então, pessoal, o que vocês acharam da história que eu trouxe aí? Deixem nos comentários o que vocês acham, beleza? Pois é muito importante a opinião de vocês. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Falou e até um próximo vídeo.